Senhor, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, por tudo que o Senhor tem feito nessa escola. Queremos te agradecer por o Senhor ter trazido cada um aqui. Queremos te agradecer pelo tanto, Deus, de graça que o Senhor tem derramado sobre nós. Queremos te agradecer pelo tanto de luz que nós temos recebido do Senhor. Nós queremos, Deus, que o Senhor continue depositando em nós. E nós queremos que o Senhor nos ajude, Deus, a perseverar até o fim. Não deixa, Deus, a gente ser como aqueles que retrocedem. Nós queremos perseverar até o fim. Nós queremos contemplar, Deus, o Senhor completando a obra que o Senhor deu início em tudo. Em nós, através de nós. Oramos, Deus, para que o Seu nome seja glorificado em todas as coisas. Quero colocar esse estudo diante do Senhor. Um estudo que traz, creio que confronto, Deus. E confronto para a maioria das pessoas. Não é como no caso da homossexualidade, que é aquele grupo pequeno da sociedade, da igreja. Agora não tem distinção. Então abre o nosso coração, Deus. Abra a nossa mente. Nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente e oramos para que o Senhor entre nesse coração, nessa mente, especialmente nas áreas onde ainda não há luz, onde ainda não há direção. Nós queremos, Pai, colocar toda essa noite diante do Senhor, para que o Senhor continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, irmãos, vamos falar um pouquinho de vício sexual. Pode ser? Fazer o quê, né? Temos que falar. Não vai dar tempo. Fica para a próxima aí, né? Ué, não dá tempo. Fazer o quê? Não estou ouvindo, não compreendo sua língua. Não compreendo, não hablo português. Não compreendo, não hablo. Bom, vamos ver o que a gente consegue. Uma pena esse livro Pecado Secreto não ser mais publicado. Mas eu sei que tem muitos pastores que têm esse livrinho escondido aí na sua bibliotecazinha pessoal. E muitas vezes nem leem. Esse livro é bom, você acha às vezes pela internet. Tem outros que falam sobre vício sexual, agora esse aí eu gosto demais. Escrito inclusive por um homem chamado Mark Lazer, que por um tempo pastoreou uma igreja no interior dos Estados Unidos, com o ministério em ascensão, crescendo, casado, ele tem filhos, na época, né, filhos pequenos, mas casado, pastoreando igreja, falando em várias frentes, né, de trabalho, um homem que estava em evidência na sua cidade. Só que aí, aquilo que não se esperava aconteceu. Ninguém sabia da vida dupla dele. Aliás, ninguém podia imaginar, ele estava acima de qualquer suspeita, porque era um homem que estava dando fruto ministerialmente. Logo, você olha a árvore dando bom fruto, você deduz, a árvore é boa. Só que nos bastidores, quando ele aconselhava as mulheres no gabinete pastoral, ele costumava se relacionar sexualmente com elas. E chegou um momento onde uma não aguentou e fez a denúncia. E quando essa fez a denúncia, inspirou outras a também fazerem o mesmo. Se tornou um escândalo. O homem acima de qualquer suspeita agora recebendo denúncia atrás denúncia de envolvimento sexual dentro do gabinete pastoral. Resultado: perdeu o púlpito, perdeu o título de pastor. E nesse livro ele fala: eu sei que eu nunca mais vou pastorear igreja nenhuma. Eu sei que eu nunca mais vou subir púlpito nenhum para pregar. Quem não desistiu dele foi a mulher. Um amigo, né, que fez um convite para ele, inclusive era um médico, um alcoolista em recuperação, falou para ele, Mark, me parece que o seu jeito de encarar o sexo é o mesmo jeito que eu tenho de encarar o álcool. Você está desgovernado. Você não quer ajuda? O Mark Lazer, ele foi humilde e reconheceu, eu preciso de ajuda. Foi internado numa casa de recuperação para viciados em sexo nos Estados Unidos, coisa que no Brasil você não encontra.
Foi internado e começou o processo de restauração dele. E até hoje, muitos anos se passaram, até hoje, ele fala sobre sexualidade. Então, eu já usava o material dele para falar sobre vício sexual. E até que eu tive contato com o material recente dele, que até ele dá aula naquela escola que tem da Jocum na Suíça, de comportamento de vício, que, aliás, eu fiquei sabendo que estão trazendo para o Brasil para funcionar no Crato. Glória a Deus, porque está lá no Ceará. Cearense aí, ó. Fiquem felizes, porque, olha, é Deus derramando muita coisa boa na terra de vocês. Isso me deixa muito feliz. Então, é um livro muito legal, gente. Se você não encontrar o Pecado Secreto, você pode encontrar, de repente, a Batalha de Todo Homem, a Batalha de Toda Mulher, a Batalha de Todo Adolescente, de toda adolescente, no Altar da Idolatria Sexual, nessa famosa apostila que eu tanto anuncio que vocês nunca recebem, mas hão de receber, vai ter também isso. Vai ter tudo que eu passei, vocês vão ter na apostila e talvez um pouquinho mais. Tá bom? Então, lembra que eu falei para vocês ontem que a minha ideia era procurar entender a questão da homossexualidade? Essa foi a minha oração, muito simples para Deus. Deus, eu quero entender sobre homossexualidade. Porque eu não me conformo em perder pessoas que têm essa questão, que querem romper com essa questão e não encontram ajuda dentro da igreja. Eu não me conformo com isso. Isso eu não me conformo. E não vou me conformar nunca, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Aí eu comecei a estudar sobre homossexualidade, comecei a aconselhar, evangelizar, visitar o pessoal. Comecei a ler, comecei a orar. Você vai indo, você vai vendo, você vai ouvindo, você vai pesquisando. Comecei a pesquisar material, inclusive, pró-gay. Fui na igreja gay, fui visitar. Sou amiga de pessoas que são adeptas, praticam a homossexualidade, não têm convicção de pecado. Então, eu tentei mergulhar muito nisso. Mas sempre, né, com a cobertura da minha igreja, sempre com a cobertura do próprio Avalanche, porque eu não creio que ninguém deva trabalhar com sexualidade sozinho, metendo o peito. Vou lá fazer evangelismo com as garotas de programa. Não faça isso. Com sexualidade, isso é o que eu tenho visto. Não se trabalha só. Você está lidando com forças tão poderosas. Você está lidando, tirando a questão até espiritual, que ela já é, vocês entendem melhor disso que eu. Só de pensar no tanto de estrutura, de instituição, de quadrilha, de tráfico, de corrupção, de pornografia, de pedofilia, de abuso, é muita coisa que não presta. Então não dá para você meter a cara do nada. Você tem que ir no nome do Senhor, enquanto corpo de Cristo. Então é assim que eu vejo que a gente deve trabalhar. Então, tanto é que quando a gente faz Luau, quando o Avalanche participa de Luau, o Luz na Noite organiza, o Avalanche e a Jocum servem o Luz na Noite. Então a gente vai, são 3 ministérios, no mínimo, sabe, indo juntos e tentando sempre agregar mais. Então a minha ideia era trabalhar com homossexual. E eu comecei a falar nas igrejas, comecei a falar em tudo quanto era igreja, visitava, viajava, comecei a ouvir pessoas, aconselhar pela internet. E aí eu fui vendo que muita gente, no final das palestras, procurava por ajuda. Em geral, eram pessoas que estavam dentro da igreja, com luta na homossexualidade, que vinham tremendo. Ninguém pode saber. Então eu vi aquele grupo pequeno, mas dentro da igreja. Então, quando a gente fala de homossexual, a gente está falando da minoria da população brasileira, cristã e mundial. A militância gay usa uma porcentagem que ela é fictícia. Ela usa o mito dos 10%, que o Kinsey, o Alfred Kinsey, no passado, fez uma pesquisa sobre o comportamento sexual americano e chegou a esse número. Os gays pegaram esse número e usam até hoje. Se você for entrar em projetos que foram aprovados pelo governo para liberarem verba, por exemplo, na parada gay no Brasil, muito do argumento que eles usam para arrecadar dinheiro público tem a ver com esses 10%. Só que depois que o mundo inteiro já estava usando esses 10%, foram rever essa pesquisa e viram que ela era fraudulenta, que ela não representava realmente com fidelidade o universo. Então, era uma amostra que não poderia ser expandida para o universo.
Não representava o universo com fidelidade. Só que já era tarde demais. Mas a gente sabe que o número de homossexuais no planeta deve girar em torno de 3, 4%. Não 10% da população. Gente, ainda que fosse 50%. Isso não faz muita diferença, mas nós temos que entender. Quando a gente fala de homossexualidade, nós estamos falando da minoria da população brasileira, da população mundial e da população cristã. Então, se eu acredito que a homossexualidade é o maior desafio que a gente tem como igreja, me fala se isso não é um raciocínio cômodo para nós. Se a minoria é a maior ameaça, não fica cômodo para a maioria? Porque ela sai de cena, ela sai do foco de atenção. Então parece que o maior desafio que a gente tem hoje é a homossexualidade, quando na verdade eu te pergunto, se 3, 4% da população, né, é formada por homossexuais, o que a gente diz do restante? 93, 96% da população. 95, 96, tanto faz. Elas são o quê? Heterossexuais. Então vamos pensar agora nos escândalos de ordem sexual que acontecem na sua cidade, que estão nas manchetes dos jornais. A maioria desses escândalos diz respeito aos gays? Não é curioso? Então, se a maioria dos escândalos diz respeito a heterossexuais, por que a minoria é a maior ameaça para nós? Qual que é o nome disso? Hipocrisia. Quem sai de cena? A grande maioria de nós. E a gente convive com a imoralidade sexual como se ela fosse um traço cultural, principalmente do brasileiro sangue quente latino macho. Então a gente está convivendo com a imoralidade sexual como se ela fosse algo corriqueiro, normal, aceitável para Deus, porque afinal de contas, Deus me entende. Nós estamos com um problema. Eu lembro de um dia que eu fui falar numa igreja, aí eu fui orar, falei, Deus, vou falar de sexualidade, tá? Mas vou falar o quê? E eu lembro, né, que eu fui orar, e eu sou uma pessoa muito visual, né, assim, imagens falam muito comigo. E eu lembro que eu estava orando e veio, assim, eu creio que no meu espírito, uma imagem para eu entender o que Deus estava querendo me mostrar. O que eu vi? Eu vi um jovem, musculoso, saudável, bonito, alto, forte, que representava um futuro brilhante. Mas ele estava com a cara prostrada no chão, afundado na lama. O que eu senti que Deus me mostrou? Assim está a juventude evangélica brasileira. Afundada na lama, impotente por causa da imoralidade sexual. Muitos, se duvidar aqui, se sentem assim. Eu cansei de ouvir gente nessas idas e vindas, né, a igrejas e de igrejas. Quando eu ia falar de homossexualidade, no final não era mais o homossexual que vinha pedir ajuda. Era um grupo muito maior que atingia todo tipo de gente, homem, mulher, novo, velho, solteiro, casado, líder ou não, e falava, eu preciso de ajuda, minha vida está por um fio, eu não consigo parar de. Do que nós estamos falando? De gente que começou a brincar com a imoralidade sexual e acabou onde? No vício sexual. Então, se a homossexualidade era algo que te preocupava até agora, eu quero nessa noite te trazer algo que tem que te preocupar muito mais. Porque atinge a grande maioria de todas as pessoas. Se a homossexualidade te preocupava, isso aqui atinge não é só o homossexual, o hétero também. Então, você tem que abrir seus olhos. E isso aqui não escolhe, tá? Se é pai, se é mãe, se é filho, se é casado, se é solteiro, se é novo convertido ou não. Isso aqui é traço cultural de um mundo que jaz no maligno. Sobrenaturalmente, você não vai ter isso.
Então nós estamos falando de um problema que, no meu ponto de vista, hoje, é um dos mais sérios que a gente vai ter que enfrentar. Então nós temos que estar preparados. E eu creio que Deus quer nos dar essa vitória. Parte daquilo que nós vamos estar falando vai estar fundamentado no texto de Tiago 1, 14 e 15. Esse texto fala o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e após ter se consumado, gera a morte. Tem tanta coisa interessante nesse texto. Para começar, cada um, porém, é tentado. Lembra disso, tá? Aí não fala que cada um foi tentado. Que cada um, até se converter, foi tentado. Aí não fala que você foi tentado e não vai ser mais. Aí fala o seguinte: cada um é tentado. Aí você tem que se perguntar: será que você até agora não achava que pelo fato de você ter vindo fazer essa escola, de você passar por libertação, de você ser aconselhado, será que você não estava vindo com aquela falsa expectativa de que, uma vez passando por tudo isso, não vou ser mais nem tentado? Será que você não achava que, de repente, o fato de você aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você ia ficar livre daquelas coisas que tanto te atormentam? Será que você não acreditou em algum momento, o fato de eu ir para o seminário, de eu me tornar um líder, de eu assumir ministério, isso vai me poupar, inclusive de tentação? Será que o fato de eu me casar não vai me livrar da imoralidade sexual? Não vai me manter livre de tentação? A resposta para tudo isso é não. A Bíblia fala: cada um é tentado. Você, saindo daqui, vai ser tentado. Nós temos que lembrar disso. E o que é curioso, cada um é tentado como? Pelo próprio mau desejo. O que está escrito aí? Que você vai ser tentado pelo seu mau desejo e eu vou ser tentada pelo meu mau desejo. Que nós vamos ser tentados não é pelo que a gente não gosta, mas é pelo que a gente gosta demais, a ponto da gente chutar tudo. Deus, ministério, marido, mulher, virgindade, tudo. De tanto que a gente gosta. Então o que você tem que se perguntar? O que você gosta tanto assim? Que você seria capaz de chutar tudo. Pode ser álcool, pode ser droga, pode ser sexo, pode ser jogo, pode ser poder, pode ser fama, pode ser tanta coisa. Mas é preciso que você reconheça o que realmente mexe com você a ponto de te abalar as estruturas. Controle, vaidade, poder. O que mexe com você? Uma das condições, eu creio, para a gente ter um mínimo de vitória nessa vida é reconhecer a nossa fragilidade. E não é só reconhecer o que mexe comigo, mas em que situações, se isso acontecer, eu vou ficar mais vulnerável ainda. Que é o que a gente chama de disparador, que são os gatilhos. Então a Bíblia está falando, cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Eu te pergunto, qual é o seu mau desejo ou quais são eles? Você tem que reconhecer. E qual que é o problema disso? Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. E esse desejo, como que ele chega na gente? Mau desejo, tentação, chega com duas grandes estratégias. A primeira, arrastar. Então arrastar está fazendo força, não dá? Vem! Não te pergunta se você quer, não te pergunta se essa é a sua escolha, não te pergunta nada. Invade. Tentador é isso, não está batendo na sua porta. Viu? Posso orar para te tentar hoje? Não, ele entra. E de preferência quando você estiver mais vulnerável. Lembra uma historinha famosa de alguém que estava super bem com Deus e veio o Espírito Santo e o conduziu ao deserto para ser tentado pelo Satanás. De quem que nós estamos falando? Jesus foi tentado. Mas observa quando Jesus foi tentado. Quando? Na fome.
É na sua fome que vai fazer muito sentido para o tentador trazer uma bandeja de pão. Vai lembrando quando você era mais vulnerável para pecar. Me fala se a vulnerabilidade não tinha a ver com algum estado emocional que talvez você tenha dificuldade de enfrentar. Exemplo: cansaço, ansiedade, preocupação, carência, estresse, medo. Nesses territórios emocionais, chegando uma bandeja de pão, não faz a gente salivar? Faz ou não faz? Ah, faz. Então chega. Você não convidou, você não pediu, chegou ali. Tentação. Primeiro ela chega, ela invade. Só que qual que é a outra artimanha? Não é só arrastar. Seduzir. Então quando chega e fala, vem! Está tentando arrastar. Mas de repente chega e fala, ah, vem. Não muda? Ah, vem, vai. Posso dar você como exemplo? Você está carente. Ele já está chorando. Nem comecei a te tentar. Tô longe de casa, tá carente. Está longe de casa. Você está carente. Vai, tecla comigo. Só um pouquinho. Caiu. Já caiu, facinho, facinho. Na carência. Ninguém tá vendo. Tá não. Ninguém tá vendo. Não, nem para usar como exemplo. Já caiu. Não tem nem graça. E qual que é o objetivo? Você viu? Ali, ó. No alvo. Ele já falou, tô longe de casa. Tô facinho, facinho. Só chegar, tecla comigo só um pouquinho. Tá bom. É assim que funciona. É assim que funciona. Veio a bandeja. Subiu a fumacinha. Que delícia esse cheiro. No auge da minha fome. E depois vem, né, aquele monte de argumento. Depois você pede perdão. Jesus é bom. Sua mulher não precisa ficar sabendo. É só sexo. Só sexo. Você não ama. Mas não vai nem beijar na boca. Não vai encostar, não vai nada. Depois você pede perdão, ninguém vai ficar sabendo. Você acha que eles não fazem? Ah, fazem. Pô, você também é filho de Deus. Já caiu de novo. Já teve recaída. Caiu, já recaiu. Ih, isso aí já era. E qual que é o objetivo do diabo? Ele tem 3. Primeiro, roubar. Roubei a atenção dele, roubei o tempo dele, o tempo de descanso, a certeza da mulher que pode confiar nele, a certeza dele de que ele é um homem de confiança. Roubei. Ele já está na minha. Segundo, matar. Matei seu casamento. Se ela souber. E o seu ministério? Se vazar. E a sua reputação? Já era. E o seu respeito por você? E a sua liberdade de confrontar alguém em adultério? Calma, que eu ainda quero mais. Porque meu coração é mau. Eu não vou me contentar só com isso. Eu quero destruir você. Quero remover você do centro da vontade de Deus e fazer assim, ó, na cara de Deus, -1. Esse é o diabo. Queria te apresentar. 100% mal. Sabe qual que é o problema dos crentes? Vou te dizer.
Eles leem o versículo até aqui, ó. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Ah, tá. Esqueceu só do resto, que diz o quê? Que após ser consumado gera a morte. Quando a gente fala de imoralidade sexual, a gente acredita numa mentira chamada: eu seguro a onda. Eu paro a hora que eu quiser. Não é tão sério assim, afinal de contas, pô, pelo menos eu tô vendo pornografia hétero, né? Não é gay. Pelo menos eu tô vendo foto de mulher nua, não é menina nua. Então a gente vai negociando do jeito que o diabo gosta mesmo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e após ter se consumado, gera a morte. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Você não fica achando que ele só vai ficar te roubando, não. Ele vai roubar, depois ele vai matar. E depois que ele matar, ele quer destruir. Aí ele quer que a sua queda se torne um escândalo. Vá para a manchete do jornal e a mídia coloque: pastor evangélico pego em adultério. Para todo mundo saber e acreditar, tá vendo? Nem pastor é de confiança. E desonra a igreja. Não é assim que funciona? Então, do que nós estamos falando? Nós vamos falar de vício sexual ou compulsão sexual. Ninguém acorda num belo dia e fala: puxa, tá quente hoje em Curitiba, né? Acho que eu vou ser viciado em sexo. Não é assim. Da onde que vem? Ninguém nasce viciado em sexo. Ninguém nasce com identidade sexual elaborada, formada, definida, determinada, pronta. A gente vai transformando, vai em processo, construindo. Então vamos definir o que é esse vício. Da onde que ele vem? O que ele é? Vício sexual é qualquer comportamento que envolva qualquer prática sexual incontrolável. Então nós não estamos falando de um comportamento. É um jeito de viver, um estilo de vida, caracterizado por prática incontrolável de qualquer atividade sexual que seja. Eu falei qual atividade sexual, gente? Não. Por quê? Não importa. Não fica achando que viciado em sexo é quem vai muito para a cama com alguém. Não fica achando isso. Eu conheço gente que é viciada em sexo que nunca foi para a cama com ninguém. Ué, e é viciado como? Masturbação, fantasia, pornografia, sedução. Qualquer prática sexual incontrolável. Você não fica achando: ai, menos mal, não penetrei. Qualquer prática sexual incontrolável. Não importa qual. Todo vício, inclusive o sexual, serve como fuga. Fuga do quê? De emoções. Quais emoções? As, entre aspas, negativas. Infelizmente, existe um grupo de emoção, que a gente não aprende a lidar. Então, eu sempre uso um exemplo. Faz conta que seu pai, sua mãe, prometeram para você que final de semana você vai acampar com eles. Olha que delícia. Ou vai para o clube, ou vai para a praia, você escolhe para a fazenda. E você fica a semana inteira, enquanto criança, sonhando com esse final de semana maravilhoso. Chega sexta-feira, quando você já está com a mochilinha pronta, o pai vira e fala assim: furou, vou ter que trabalhar. Como que você se sente? Frustrado. Aí o mínimo que você quer é o quê? Pô, pai, por quê? Não é? Shhh! Vai pro seu quarto. Reclama não. Tô trabalhando para comprar coisa para você. Começa a chorar. Shhh! Engole o choro. Alguém já ouviu isso? O que a gente aprende então a fazer com o choro? Engolir. Com a dor, engolir. Com a revolta, engolir. Com a raiva, engolir. Então a gente aprende a lidar com essas emoções? A gente aprende a fugir delas. Pensa dia após dia da sua vida você fugindo daquilo que você não dá conta de enfrentar porque é doloroso. Porque não pode enfrentar. Isso não é bíblico. Jesus, por exemplo, fala assim: irai-vos, mas não pequeis. Ele falou para você não sentir ira? Ele falou o quê? Aprenda a sentir ira. E a gente passa por cima disso. Tem algumas emoções que a gente não quer
ensinar e a gente não quer se permitir, inclusive, aprender. Então, todo vício, seja sexual ou, por exemplo, na dependência química, quem trabalhou ou trabalha com dependência química sabe. Todo dependente químico, todo viciado, todo adicto, ele está fugindo. Do quê? Do que dói. E o que costuma doer? No caso de viciados em sexo, todo vício tem início com abuso ou trauma. Sem exceção, gente. Primeiro vem um abuso, vem um trauma. Dói. Raiz principal de todo abuso e todo trauma. Vergonha devastadora. Sensação de exposição, de nudez. Sensação de humilhação pública. Você não sabia que seu pai e sua mãe fazem isso na cama? Que ridículo! Você não sabia que se seu pênis serve para isso? Deixa eu te ensinar. Você nunca viu revista pornô? Você nunca fez sexo com ninguém? Sensação de exposição. Está nu.